Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa mateira. Pessoal, essa mateira, ela vai ter aula da parte aqui da bolsa, né? Ela vai ter a aula dessa tampinha aqui, da cuia. Eu não tenho cuia aqui em casa, mas quem me conhece já sabe como é que é. E vai ter também a aula que é o mesmo ponto da bolsa, né? Desse porta-cuia aqui, ó, tá? Aqui é de colocar a cuia aqui dentro e essa aqui de colocar na tampa da cuia. Eu quero falar aqui pra vocês no iniciozinho, às vezes ficam muito impacientes já querendo ir pra frente pra começar, mas é importante que vocês escutem a minha experiência. É a primeira vez que eu produzi uma mateira, mas é importante que vocês escutem a minha experiência pra depois vocês não pararem e terem que vir aqui de novo ver. O que eu vou falar pra vocês? Eu produzi essa daqui no fio 25 milímetros. Essa parte aqui, ela tem o furo igual a parte da base, né? A base em acrílico tem o mesmo tanto de furo que essa peça aqui. No meu ponto, eu testei a agulha 7, eu testei a agulha 9, eu testei a 8. Foi a 8 que deu certo. E aí, eu tive que colocar 2 aumentos ali do lado. Por quê? Se você tiver um fio de 36 milímetros aí, você não precisa colocar aumento nenhum, né? Vai dar certinho. Agora, a minha, sem aumento, a primeira vez que eu fiz, ela cinturiou aqui, ó, ela não ficou retinha. E aí, visualmente, é horrível, ficou muito feia. Aí, eu testei com agulha maior, sem fazer aumento, não deu certo. E aí, eu testei com agulha 8, colocando 2 aumentos em cada lateral aqui. Aí, deu certo, tá? Na aula, eu mostro pra vocês direitinho. O ponto que eu usei foi esse ponto aqui, que é maravilhoso, deixa bem estruturada a peça. Esse kit é lá da Mate dos Acessórios pra bolsa. Esse aqui é o fio de malha Mirô da Textil Piratininga. E aí, aqui no decorrer do vídeo, eu vou mostrar pra vocês as cores direitinho. Um novelo de cada cor dá pra vocês trabalharem o kit todo, tá bom? E bora pra aula. Eu desejo uma boa e ótima aula pra vocês. E agora, em setembro, vai ocorrer aí um evento. Eu não vou saber falar direitinho pra vocês, mas já produzo uma matéria de vocês aí pra vocês arrasarem com uma matéria nova nesse evento que vai acontecer aí no sul, tá bom? Um beijo, bora lá pra aula. Pessoal, os materiais que nós vamos utilizar vai ser fio de malha Mirô, 25 milímetros. Essa cor aqui que eu trouxe é o bege, né, que é essa aqui. Essa aqui é o ferrugem. E esse aqui é o cinza. Acho que é o cinza escuro, gente. Mas eu perdi o rótulozinho dele e eu não tenho um novelinho fechado. Mas vai ser o cinza escuro. E aí, eu tô com a ideia de colocar alguma carreirinha com esse verde aqui, que é o verde abacate. Porque tem a erva, né, quando as cuias estão prontinhas lá, tem a erva. E aí, talvez eu coloque uma carreirinha do verde pra dar uma combinadinha, né? Mas eu ainda não tenho certeza. Eu vou fazer aqui o início. Eu quero iniciar com essa cor aqui, ó. E aí, eu quero ir subindo. Vai ser essa cor, aí depois essa cor e depois essa cor por último. Vamos ver como vai ficando essa combinação de cores, tá? E o kit da mateira, lá da Mate dos Acessórios pra bolsa, que vem com essa parte aqui que a gente coloca em cima no acabamento. Vem com a alça pré-pontada. Vem com esse fecho aqui, que é luxuoso, né? E vem com essas duas bases aqui, ó, que é a base da mateira e a basezinha da cuia, né? E vamos utilizar aqui algumas numerações de agulha. A agulha que eu vou trabalhar o ponto vai ser a 6,5, né? Mas eu vou ficar com a agulha assim, que é a 4,5 aqui, por conta na hora de eu trabalhar essa parte aqui dos furinhos, né? Então, eu vou estar com essas 3 agulhas. É a 6,5, que é o que eu vou trabalhar os pontos, a número 5, e a 4,5, para me auxiliar aqui na questão de acabamento, na hora que eu tiver alguma dificuldade com a agulha maior. E uma tesourinha para arremate. Separado todos esses materiais, nós vamos fazer a nossa matéria. Eu fiquei devendo essa aula por um tempão e agora tá acontecendo, eu não sei falar direitinho para vocês, um evento lá no sul, né? E é referente eu não vou saber falar para vocês.
Mas entra lá, segue as meninas lá que vocês vão ficar por dentro, tá? Tem o link do Instagram delas aí na descrição do vídeo. E aí você já adquire o seu kit para você fazer a sua matéria. E também tem o link de onde vocês vão encontrar os fios de malha Miru da Textil Piratininga. Ele é prêmio, tá? Ele não tem emenda, ele é maravilhoso. Bora lá trabalhar? Então, nós vamos iniciar com a base principal, a maior. E essas bases, meninas, elas vêm com essa proteção, com essa película. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de remover a película só até um certo ponto, para não ter perigo de eu riscar minha base no decorrer da produção, tá? Então, eu tiro essa película até aqui nessa extremidade, aí eu corto, né? Eu aprendi também a fazer cortando esse excessozinho aqui, ó, que não atrapalha na hora de crochetar. E depois você vem retirando tudo isso aqui quando você for entregar para sua cliente. Essa película vem dos dois lados. Eu oriento vocês a fazerem esse processozinho dos dois lados. Se você não quiser fazer, quer tirar tudo de uma vez, também você pode. Só que aí você corre um risco grande de riscar a base, entregar uma base riscada para cliente, tá? Então, eu vou tirar aqui a minha e volto com vocês. Então, eu vou usar isso aqui. A minha ideia é assim, pessoal. Eu vou trabalhando aqui, vou vendo quanto de carreira que vai dar com esse aqui. E aí, eu vou, no decorrer do trabalho, nós vamos vendo aqui a sequência da quantidade de carreiras que nós vamos trabalhar com cada fio, tá? Esse aqui é a cor que eu tenho menos, e aí eu vou ver o que eu vou fazer com ele, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa cor primeiro. E o início aqui, eu vou tentar fazer com a agulha 5, ver se dá de passar aqui nessa base. Dá de passar assim, com a agulha 5. Deixa aqui uma sobrinha, né? E vamos trabalhar aqui uma sequência, gente, de pontos baixíssimos. Pra cada furinho aqui, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo, ó. Bem tranquilo, não aperte seu ponto. Deixe ele bem tranquilo. Ó. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar aqui um pontinho para cada ponto de base e volto com vocês. Aqui, pessoal, trabalhei todos os furinhos. Nesse último furinho, eu vou pegar aquela pontinha que ficou lá do início, trago pra frente, ó. Coloco ali por baixo minha agulha do primeiro ponto e já vou levar essa sobrinha ali pra trás. Desse jeito aqui. Certo? Desse jeito. O que nós vamos fazer agora? Eu vou trocar minha agulha. Vou trabalhar com a agulha 4 nesse processo agora, que é buscar o fiozinho aqui, ó. E aqui eu já vou pegar a minha agulha que eu vou trabalhar meus pontos, porque eu gosto que essa carreira aqui já fique com a tensão dos pontos que eu vou trabalhar. Então, eu vou estar trabalhando com 2 agulhas. Isso aqui, gente, é muito de cada um. Tem gente que vai preferir fazer essa carreira aqui toda com a agulha mais fina, pra não ficar nesse processo aqui de tirar e colocar. Eu já prefiro deixar essa carreira com a tensão do ponto que eu vou trabalhar as carreiras seguintes, né? Então, pra mim, isso aqui não é tranquilo pra fazer. Então, eu vou trabalhar desse jeito aqui, até concluir toda a carreira, tá bom? Então, aqui, pessoal, chegamos ao final da carreira. E nós vamos agora trabalhar uma carreirinha toda no ponto baixo pra subir aqui a nossa... Ponto baixo, toda no ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, esqueça esse primeiro ponto, venho aqui nesse segundo ponto. E vou levar a minha laçadinha ali pra trás, ó. Observe aqui. Vou ajustar aqui. Aqui, pessoal, ó, tem 2... Não consegui mostrar pra vocês. Aqui tem 2 alcinhas, ó. Certo? Eu vou pegar o meu fio principal aqui por baixo, entre elas. E vou pegar a laçadinha ali, ó. E agora... Oi, pessoal! Então, aqui nós trabalhamos toda a nossa carreira. E essa base aqui
E eu troquei a agulha, tá? Vamos usar uma agulha número 8, tá? Eu fiz vários testes aqui com algumas agulhas e a que deu certo foi a número 8, tá bom? Pra fazer essa próxima fase, tá? Mas aqui continua do mesmo, com a agulha menor mesmo. Então, essa base aqui, ela tem o mesmo tanto de furos que essa peça aqui de cima, né? Ela tem o mesmo tanto de furo. Porém, com o fio 25 milímetros, eu vou precisar colocar 2 aumentos aqui. Então, eu vou aumentar aqui 2 pontos desse lado e 2 pontos desse lado aqui. Quando chegarmos lá em cima, na hora de colocar a base, a outra parte ali da peça de couro, nós vamos fazer a diminuição para ficar com os furos retinhos, certinhos, tá? E aqui, o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar os meus aumentos nesses 2 pontos do centro aqui, ó. Porque quando eu subi a minha base, ela ficou, tipo, fazendo uma cinturinha nessa parte aqui. Ela ficou meio que fechando. Então, eu fiz o teste com a agulha número 8. E colocando esses 2 aumentos aqui, nesses 2 pontos aqui, ó. Somente aqui, deu super certo, tá? Então, vamos lá? Então, você pode colocar esses aumentos... se você ainda não tiver começado a aula e tiver assistindo primeiro para poder fazer, você pode colocar esses aumentos já nessa hora que tá fazendo essa carreira aqui. Ou então, pode fazer igual eu agora, colocando depois que vamos subir a carreira de ponto baixo. Então, aqui, ó, fiz aqui o meu ponto baixo para subir. E eu vou fazer aqui 2 aumentos, já em seguida aqui, nesses 2 pontinhos aqui do meio. Então, vou fazer o aumento aqui. E no próximo ponto também. Certo? Aqui agora, você segue trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Quando você chegar aqui, ó, nos 2 pontinhos aqui do meio, você faz também um aumento, tá bom? Aqui, pessoal, terminei a minha primeira carreira de ponto baixo centrado. Ponto baixo, né? Que o centrado vai começar agora. Vou pegar aqui o meu fio, vou levar ali pra frente. E aí, nós vamos trabalhar mais uma carreira, agora sim, de ponto baixo centrado. Venho aqui dentro desse último ponto. Aliás, trago aqui pra frente o fio principal, pego a laçadinha que está ali em espera. E fecho aqui o meu ponto. Vou fazer isso pra cada ponto de base que tem, tá? Ponto sobre ponto. E aí, a gente volta aqui pra trabalhar já o ponto que vai ser o destaque da peça, tá? Aqui, pessoal, a segunda carreira concluída. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto principal dessa peça. Então, eu deixo essa laçadinha aqui em espera. Venho nesse ponto aqui, ó. Busco o fio principal. Deixo aqui na agulha, vou na carreirinha de baixo também, no meio do ponto. Busco novamente o fio principal. Busquei ele, eu já vou tirar aqui, ó, por dentro. Vou dar uma puxadinha aqui e vou concluir o ponto, dessa forma. Novamente, vou no próximo ponto, ó, no meio do ponto, ponto centrado. Busco, desço lá embaixo novamente, busco novamente. Tiro, concluo o ponto. Mais uma vez, vou nesse pontinho de cima, no meio dele, no meio do próximo ponto, busco, tiro aqui e assim você vai fazer toda essa carreira, tá? Agora aqui, pessoal, terminei essa carreira, é só fazer a subidinha da próxima carreira. E vamos trabalhar pontos altos. Nós vamos trabalhar, pontos baixos centrados. Vamos trabalhar ponto baixo centrado aqui dentro, ó. Dentro desse ponto aqui. Desse jeito aqui. Você vai fazer uma carreira completa só de ponto baixo centrado.
Aqui, pessoal, nós vamos fazer a repetição dessa carreira. Eu vou repetir mais com vocês mais uma vez. E aí, depois só dar seguimento, tá? Como eu vou fazer a minha em 3 cores, quando eu for usar a próxima cor, eu vou voltar aqui pra me mostrar pra vocês a troca de cores. Então, nós vamos... sempre vai ser essa repetição. Uma carreira com nó e uma carreira de ponto baixo centrado. Pra subir essa carreira aqui de novo, vou ensinar vocês. A minha laçadinha, da alcinha pra iniciar já tá do outro lado lá. Eu vou segurar ela aqui, venho nesse ponto aqui, ó, coloco a minha agulha, busco o fio principal, trago aqui pra frente, vou voltar e vou introduzir minha agulha aqui, ó, sobre esse ponto aqui, ó, do nozinho. Busco o fio de novo, segurando ali pra não escapulir. E aí, ó, quando eu tiro ele ali, eu já vou passar ele aqui por dentro, ó, por dentro. E vou completar aqui o meu ponto, tá vendo? Vou pro próximo ponto. Busco uma vez, busco de novo. Aqui é só repetição, tá, pessoal? Só pra, se você ficar com alguma dúvida, você volta aí e faz, dá um pausa no vídeo, assiste com calma. Às vezes, na primeira vez que você vai fazer, você fica um pouco de dúvidas, né? E aí fica, acho que não tá compreendendo. Então, você volta, assiste de novo. Então, eu vou fazer a minha aqui. Quando eu for trocar a cor, eu volto com vocês. Já trabalhei aqui minhas 2 carreiras, pessoal, ó, como ficou bonito. Agora, eu vou mudar a cor, vou trabalhar com o bege, tá? Vamos trabalhar agora a nossa sequência com o bege. Então, eu fiz aqui as 2 carreiras completas, então, eu vou começar aqui novamente com ponto baixo centrado, né? É a mesma coisa, só vai mudar a cor. Então, eu vou iniciar aqui com ponto baixo, desse jeito. E vou seguir trabalhando o mesmo processo aqui, ó. Essa carreira aqui toda no ponto baixo. E aí, você vai vir aqui, ó, dentro desse ponto. E vai trabalhar uma carreira toda de ponto baixo. Então, na hora de trocar a cor, basta cortar, finaliza as 2 ou 3 carreiras que você queira desse jeito aqui. Corta o fio, faz o arremate e começa com a outra cor. E aqui, depois dessa carreira aqui, você vai vir repetindo essa, tá? E aqui, pessoal, já chegou aqui na altura que eu preciso, né? Eu vou colocar aqui pra vocês a peça que nós vamos colocar aqui em cima. E mostrar pra vocês como fica a garrafa já na altura, essa garrafa que eu tenho aqui de modelo, né? Aí, eu acredito que as garrafas são mais ou menos todas da mesma altura, a não ser aquelas maiores, né? Mas essa aqui é uma peça, um tamanho mais tradicional. Vou colocar aqui essa peça, ó, que é a peça que a gente vai adicionar aqui em cima. E essa peça aqui dá todo o charme da madeira, né, gente? Essa peça é top. Aí, aqui eu vou fazer somente mais uma carreira de ponto baixo, que é a que eu vou fazer a união. Aí, eu vou colocar uma garrafa aqui, essa garrafa minha aqui é uma garrafa simples, mas, ó, é a altura que eu vi, basicamente, as mateiras aí, né? Fica mais ou menos dessa altura aí, passando aqui, chegando no pescoço da garrafa. E aqui é o lugar de colocar a cuia, né? Então, a minha, eu vou falar a medida aqui pra vocês, que às vezes no ponto de vocês pode dar uma alteradazinha, né? Aqui, eu vou fazer só uma carreira bem aqui de ponto baixo, não vai dar tanta diferença na altura, mas ela tá medindo aqui 21 centímetros, 21 centímetros. Só o crochê tá com 15,5, né? E eu vou fazer mais uma carreirinha. Então, é isso, vamos fazer... Aí, vocês lembram que nessa carreira... Vocês lembram que nós fizemos um aumento lá no início, né? Aqui, ó, nesses pontos centrais aqui, ó. Nós fizemos um aumento. E agora, nós vamos fazer também uma diminuição. 2, né? Nós precisamos tirar os 2 pontos de cada lado que a gente colocou a mais. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto... E aqui eu vou fazer uma diminuição, vou pegar 2 pontos, assim, ó. E aí, eu tiro aqui junto. Então, eu tenho a primeira diminuição. A última eu vou fazer quando eu estiver completando a carreira desse lado aqui.
Aqui desse lado eu vou fazer as duas diminuições de acordo no mesmo sentido que eu fiz aqui os aumentos, tá vendo? Os aumentos estão bem aqui, ó. Aí você pega e faz as duas diminuições, pra ficar com o tanto de furo certinho da base de couro, tá bom? Então, eu fiz aqui as minhas duas diminuições do lado de lá e aqui desse lado também. O que nós vamos fazer agora? Eu gosto de fazer assim também, pra não perder nem um pouquinho de fio, né? Vou colocar esse fio agora aqui dentro. Eu faço primeiro aqui, ó. Nesse primeiro momento aqui, eu não vou centralizar totalmente, porque eu vou fazer só pra me ter uma noção do quanto de fio que eu vou gastar. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou puxar a laçadinha aqui pra frente. Puxar a laçadinha, não tô dando acabamento lá ainda, porque eu vou só fazer aqui uma simulação pra mim ver o quanto de fio que eu vou precisar gastar nessa parte aqui. Aí, eu vou fazer aqui, ó, esse processo aqui, por toda a nossa peça, certo? Então, eu fiz todo esse processo aqui, gente. Aí, eu vou saber quanto que eu vou precisar de fio pra fazer essa costurinha aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui esse fio. Vou deixar uma sobrinha aqui pra mim arrematar com tranquilidade. E aqui, aí eu vou desmanchar, tá? Vou desmanchar. Por quê? Porque agora eu vou centralizar ela e vou fazer direitinho, né, pra dar o acabamento. Como nós vamos centralizar? Antes de centralizar, nós vamos fazer aqui o processozinho de acabamento da emenda. Desse jeito aqui a gente evita de desperdiçar fio, né? Então, nós vamos vir aqui, ó, puxar todo o nosso fio. Vem ali, ó, de lá pra cá, puxa o fio. Você vai virar aqui, ó. E vem ali, ó, daquele mesmo processozinho que a gente faz pra arrematar. Só que aqui a gente precisa ficar com esse pedaço aqui de fio maior, tá? Puxei tudo pra cá, vou ajustar aqui. E aí, você vai deixar aqui, ó, dentro, tá? Você vai deixar ali dentro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso aqui, ó, com a nossa peça, pra deixar ela... Porque nós precisamos que essa peça aqui, ela fique bem alinhada aqui, ó. Porque ela vai ter a alça, né? Certo? Então, nós fizemos isso, então, nós vamos descobrir onde que é o meinho da nossa base de crochê, tá vendo? E aí, nós podemos posicionar a nossa peça aqui, ó, e iniciar a nossa costurinha. Nosso fio está bem aqui, assim, ó. E aí, nós vamos puxar. O meu fio não tá bem aqui, mas eu vou tentar trazer ele bem aqui pro meinho aqui, ó. Deixa eu olhar aqui por cima, gente. Quero começar bem aqui, pra vocês verem. Certo? Então, aqui nós vamos vir aqui, ó. Vou trazer a minha primeira laçadinha pra cá. E aqui vocês não deixem muito apertada, pra não ficar apertando a parte do couro ali. E aí, você vai seguir fazendo esse movimento, ó. Ponto baixíssimo, pegando um pontinho lá de dentro e um pontinho aqui de fora. Desse jeito. Então, eu vou seguir fazendo a minha e volto com vocês. Então, pessoal, já fiz aqui toda a minha costurinha, ó. Olha só, coisa mais... Gente, é linda demais uma peça dessa. Disse, não é? Meu público gaúcho aí, meu público aí que toma chimarrão.
Então, terminei aqui, ó, no último furinho, eu vou puxar todo o fio aqui pra frente. Pra gente fazer aqui a finalização aqui, ó. Eu tenho aqui uma comadre gaúcha, que eu vou lá mostrar pra ela esse bichinho aqui. E aí, eu venho lá, ó, com a agulhazinha aqui por dentro, nesse último furo. Puxo lá pra trás, ó. Certo? E aqui dentro nós vamos dar um jeitinho de arrematar. Então, você arremate sua pontinha aí, tá? Esconda o fio e corte, tá bom? Então, essa parte aqui, ok. Aí, aqui ela vem essa alça, tá? Gente, lá tem várias cores esse kit. Tem várias cores, tá? Aí, aqui ela vem com essa alça aqui, ela é... Você retira ela, coloca se precisar. Olha isso, Brasil! Tudo de bom, né, gente? Perfeito. Então, a parte da mateira está pronta. E aí, nós vamos fazer a cuinha, a parte da cuia agora. A parte da mateira, colocou essa alça. Ai, meu Deus, um caso de amor. Eu vou colocar uma etiqueta bem glamurosa aqui. Aqui a minha ficou meio assim, ó, porque ela tava dobrada assim, ó. Ela veio dobrada assim, aí tá meio marcando aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo que tá meio marcando aqui, mas é porque ela tava dobrada aqui. Mas tá maravilhosa. Linda demais, né, gente? Então, nós fizemos essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer a parte da cuia, tá bom? Pessoal, ainda falta colocar esse fecho aqui na parte da mateira, que eu tinha esquecido. Mas tem essa parte, esse fecho aqui, ó, na parte da mateira. Olha isso, Brasil. Então, basicamente, nós vamos colocar ele aqui desse lado, ó, centralizar. Então, nós vamos pegar aqui o fio da mesma cor, tá? Na mesma cor dessa última parte. Vou pegar essa parte aqui, ó. Vem 2 furinhos, né? E aí, você vai passar o fio assim, ó. E assim. Vai ficar assim, ó. Fica bem bonito essa cor no café, né? Ó, aqui desse lado, ó, eu centralizei, né? Vai ficar assim. E aí, fica bem em cima daquela emendinha, olha isso. Maravilha, né? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer de lá pra cá, ó. E vamos centralizar a nossa peça. Ó. Você pode deixar assim mesmo, ó, não aperte muito assim não, você pode deixar aqui mesmo, ó, porque quando colocar a cuia, a garrafa, ela fica mais livre aqui, essa boca toda livre assim, ó, sem apertar, né? Então, nós vamos deixar esse fechozinho aqui, ó, nesse intermeio aqui. Então, você vai centralizar a sua peça aqui, ó, aí você vai passar as 2 pontinhas pro lado de dentro e fazer o nozinho. Aqui, pessoal, ó, passei pra cá, ó. Aqui a posição não é legal. Mas aqui é bem simples. Você vai fazer 3 nozinhos e esconder essa sobrinha por aqui pra dar acabamento igual está ali daquele lado, ó. Por mais que a gente não consegue ver direitinho, mas, ó, tá vendo? Aí, a gente dá o acabamento e esconde a pontinha, tá? E aqui, pessoal, fica assim, ó. Fechozinho lindíssimo. Ô, coisa linda, gente. Meu Jesus, é lindo demais, trensou. Eu até vontade de tomar um chimarrão. Eita, meu Deus. Então, agora sim, a parte da madeira tá finalizada. Vamos fazer a parte da cuia, né? Pra fazer a cuia, eu fiz aquele mesmo processozinho de tirar o excesso das laterais aqui da película de proteção, né? E vamos pegar aqui uma agulha mais fininha para fazer todo aquele processo. E eu vou seguir fazendo na mesma sequência de cores que eu utilizei. Primeiro, esse aqui, né, o tom mais escuro. E aí, aquele mesmo processo. Tô usando aqui uma agulha número 5. E aí, a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos em toda a nossa base, como de costume. Já está assim a nossa base. Agora, nós iremos trabalhar uma carreira de pontos baixos. E nessa carreira aqui, eu vou continuar usando a agulha número 5, tá? Porque ainda preciso continuar trabalhando os furinhos menores.
A cada 3 pontos dessa carreira, eu vou colocar um aumento por conta que essa base é redonda e aí preciso colocar dessa forma. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, no quarto eu faço um aumento. Eu vou fazer assim até chegar, completar toda a minha volta. Aqui, pessoal, já trabalhei toda a minha peça e aqui não deu certinho os mais 3 pontos e um aumento. Então, pra não ficar desengonçado, eu vou colocar um aumento junto com aquele que eu iniciei, tá? Se você achar que não precisa, no seu não tem problema. Então, já vou fazer a minha emenda. E a partir dessa carreira aqui, aí eu vou mudar a numeração da minha agulha, tá? Vou usar outra agulha. Volto aqui, ó. Pego essa alcinha. Busco o fio. E já vou subir aqui. Desse jeito, tá? Agora, pessoal, eu não vou fazer com a 8. Essa aqui eu fiz com a 8. Mas esse aqui eu vou fazer com uma número 6 milímetros. Essa daqui de madeira, que veio até junto com esse bol de madeira aqui. E eu tô crochetando com ela e eu estou apaixonada nela. Então, essa parte aqui do copinho, que não vai ter uma parte que eu preciso encontrar ali em cima, que precisa ficar tão certinho, eu vou fazer com ela. Então, aqui nós vamos... É o mesmo ponto ali, pessoal. Vamos trabalhar aqui a primeira carreira de ponto baixo, tá? Não tem segredo, é só ponto baixo. Você vai fazer 2 carreiras de pontos baixos. Então, aqui, pessoal, vai ser o mesmo processo, tá? Fiz as 2 carreirinhas aqui no ponto baixo. Vou trazer a minha laçadinha aqui pra frente, ó. Gente, essa agulha é muito maneirinha. E esse cabo dela aqui é tudo de bom. Talvez algum de vocês já estejam usando essas agulhas lá do Nohara, da Tricotidiano. É muito maneirinha. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto. Busco. Aí, eu vou buscar e vou deixar aqui na agulha e venho de baixo aqui, ó, na primeira carreira. Busco de novo, observando pra não deixar a laçadinha ali escapulir. Tirei aqui, ó, já vou passar aqui por dentro. É o mesmo ponto ali da mateira, tá? Não tem diferença. Então, se você aprender o ponto da mateira, é só observar ali a questão dos aumentos que eu coloco na base e seguir fazendo o mesmo processo, tá? Tô fazendo aqui com vocês porque às vezes vocês podem ficar com alguma dúvida, mas não tem segredo, é o mesmo processo, na troca de cores é a mesma coisa. Então, eu vou tá dando aqui, vou fazer o meu e vou vir com vocês já com ele pronto, tá? É esse mesmo processo aqui, a mesma coisa que a gente fez na matéria, vou fazer uma sequência de cores e vou mostrar pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz o meu, tá bom? Gente, aqui ficou o meu potinho, ó, meu potinho ficou assim. Eu fiz 2 carreiras esqueci, no mais escuro. Fiz 2 no bege e uma no mostarda. E aí, fiz aqui só essa carreirinha de ponto baixíssimo, dando acabamento aqui. Eu não tenho cuia aqui, mas eu peguei a medida com a Cris. Ela falou que é 12 centímetros que ela faz e ela tem a cuia lá, né? Então, eu deixei ele com 12 centímetros, tá? E agora, tem esse lançamento aqui também que elas projetaram lá, que é essa tampinha pra colocar na cuia, né? Depois, se você ainda não conhece o Instagram das meninas, vão lá que vocês vão compreender como é que é isso aqui. Mas a maioria das pessoas que já que compreende o que significa esse kit já vai entender como é que é isso aqui também. Então, nós vamos trabalhar uma tampinha pra cuia, tá? Nós vamos pegar, eu vou trabalhar com o mesmo tom ali de baixo. E vou trabalhar com essa agulha aqui, vou continuar trabalhando com essa agulha número 6. Não, eu vou trabalhar com a 5, que é a mesma que a Cris fez a tampinha dela lá. Então, eu vou trabalhar com a 5, tá? Vou pegar aqui, ó, nesse primeiro furinho. E vou fazer um ponto baixo. No mesmo lugar, 2 pontos baixos, né? Mais um no mesmo lugar.
Aqui nós iremos trabalhar uma sequência de sozinho, 2, e aqui eu vou fazer uma sequência de 3 pontos com aumentos, ó. Primeiro aqui, o segundo, e o terceiro. Aqui eu vou fazer um sozinho, um sozinho. Agora eu vou fazer 3 de 2, tá? Ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Agora eu vou fazer um sozinho, outro sozinho, e esse aqui com 2, tá? Certo? Desse jeito. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui, ó, duas carreiras só de ponto baixo sem aumento. Você vai fazer essa, vai chegar lá no final, vai fazer a correntinha e virar e fazer mais uma carreira. Então, serão 2 carreiras. E sim, ela vai fazer esse formatozinho aqui de fechar, porque ela vai criar aqui um corpinho, tá bom? Fiz aqui minhas 2 carreiras de pontos baixos, terminei uma, voltei com a outra. Agora que nós vamos fazer um total de 14 correntinhas pra chegar e fazer o fechamento ali, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 correntinhas, você vai vir aqui na sua peça e você vai cortar aqui o seu fio. Esconda a pontinha. E aí, aqui vai ficar assim, pessoal. Aí, depois que terminar, você vira ela pro ladinho certo. Lembrando que aqui tá com a película, tá, pessoal? Você vai virar, cortar aqui esse excessozinho. E o que que nós iremos fazer aqui? Vamos fazer um acabamento aqui pra tampar esses furinhos, tá? Eu vou utilizar a mesma cor aqui de cima da nossa peça principal. Aqui eu vou usar uma agulha, deixa eu ver, a 6, porque eu gosto que, quando eu vou fazer carreira de ponto baixíssimo, eu gosto de usar uma agulha maiorzinha. Eu acho que fica melhor meu ponto. Mas eu tô achando que essa aqui vai ficar apertada. Vou pegar a 5 mesmo. Tentei achar uma 5,5 aqui, mas não achei, vou fazer com a 5 mesmo. Então, basicamente é isso aqui, ó. Você vai fazer pontos baixíssimos aqui nesses furinhos, tá? Ó, desse movimento aqui, pra dar esse acabamento. Por todos esses furinhos aqui, tá bom? Aqui, pessoal, ó, vai ficar dessa forma. Cortei aqui o meu fio, certo? E aqui nós vamos puxar aqui pra trás, tá? Ó. Puxar essa pontinha aqui pra trás. Aí, a gente desvira de novo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos esconder eu e as agulhas, né? A saga das agulhas. Toda hora eu troco a agulha. A gente vai esconder essa pontinha, ó. Certo? Achar aqui, gente. É bem aqui assim. Quero pegar uma alcinha dessa aqui. Aqui.
Vou trazer esse fio aqui pra trás, ó. Ajusta, ó. E você esconde o máximo que você puder e corta o excesso. A mesma coisa você vai fazer aqui com essa pontinha. Então, aqui, pessoal, finalizei aqui, escondi as pontinhas, volto e desviro a minha peça. E elas ficam assim, ó, prontinha pra você colocar na cuia. E... ai, gente, ficou lindinho demais. Então, esse é o kit. Aqui eu vou deixar com a película, não vou tirar, eu vou colocar esse no meu catálogo. Então, todas as peças estão com a película, mas quando tiver algum pedido, eu vou e tiro, ou até deixo pro cliente tirar quando chegar na casa dele. E a nossa madeira tá prontinha, e esse é o kit. Quero saber se vocês gostaram. Eu vou colocar a etiqueta na minha e já volto só pra fazer as considerações finais com vocês. Aqui, pessoal, então, o nosso kit prontinho. Aqui o potinho da cuia. Aqui a nossa madeira, que é pode colocar garrafa e colocar a cuia aqui do ladinho também, ó, com a alça. Aí coloca aqui desse ladinho aqui com a cuia, bonitinha, a garrafa desse lado. Aqui eu coloquei a garrafa. Aqui é o lado da cuia, né? Que você coloca a cuia, o potezinho de erva. Eu não tenho essa tralha aqui, mas é basicamente isso. E aqui a tampinha, né? Aí você vem aqui, ó. E fecha. Partiu. A sua mateira lindíssima, diva, maravilhosa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês consigam reproduzir essa peça. Eu estava devendo essa aula aqui pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês, quem gosta, e eu sei que o pessoal aí do Sul gosta muito do chimarrão, né? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Todos os links dos itens, dos fornecedores estão na descrição. Link do nosso catálogo também. Essa matéria aqui em especial vai estar disponível no catálogo pra você, o kit completo, tá bom? E é isso. Beijo!